Excluindo-se os livros didáticos, cada brasileiro lê, em média, 1,3 livro por ano. E apenas 31% da população lê um livro durante o ano, sendo que o mais lido é a Bíblia. O Brasil tem apenas 2.000 livrarias, ou seja, uma para cada 84 mil pessoas. Com o cinema não é diferente. Apenas 17% dos brasileiros foram pelo menos uma vez a uma das 2.000 salas de exibição do país em 2007. Neste mesmo ano, só 20% da população foi a algum show musical. 8% visitaram alguma exposição de arte. 7% assistiram algum espetáculo de dança. O menor número ficou com o teatro. Só 6% da população prestigiou algum espetáculo. A Lei Rouanet, ela foi criada em 1991, né? Foi promulgada em 91 e entrou em funcionamento em 92. Quer dizer, já se vão quase 20 anos de lei. A lei proporcionaria a criação de um mercado cultural, de uma indústria cultural brasileira, de um capitalismo cultural. Estava lá no texto considerações dessa natureza. Isso não aconteceu depois de 18 anos. O número do empresariado privado brasileiro que aderiu a essa política de renúncia fiscal é muito pequeno. Porque os grandes aportadores na Lei Rouanet são as estatais. Em princípio, seria o quê? Você incentivar a participação do empresariado no investimento cultural, que à medida que o governo renuncia um determinado valor dos seus impostos, ele está querendo estimular que o empresário coloque algo do seu bolso também. Quando uma atividade cultural ou qualquer outra atividade humana prevê lucratividade, o investimento tem que ser próprio, não tem que ser do Estado. Aí a gente cai numa contradição que a gente vive um capitalismo de Estado. Olha, se der lucro, é meu. Se der prejuízo, o Estado pagou. É um mecenato com chapéu alheio. Porque se você quer colocar dinheiro na cultura e isso vai te dar um retorno econômico, de imagem, financeira, institucional, ponha do bolso. Não pegue dinheiro público. Para você ter uma ideia, hoje nós temos cerca de 95% de todos os recursos que estão na lei é recurso do Estado. E somente 5% é recursos da iniciativa privada. O ministro aplicou no estado do Rio de Janeiro mais dinheiro do que a Lei Rouanet. Então quem está fazendo uso desproporcional desse dinheiro, que é público e tem finalidade pública, é o Estado, não é o mercado. Um segundo motivo pelo qual se pensou em reformar a lei é que ela já está de fato muito velha, no que diz respeito ao desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura e dos segmentos culturais que surgiram de 92 para cá. Então, a lei atual, ela não consegue enxergar esse atual cenário dos segmentos culturais. Nós utilizamos 1,46% da renúncia fiscal do país. 1,46%. É migalha perto da renúncia fiscal das leis de incentivo que tem indústria, comércio. Você pega aí a produção cinematográfica brasileira do ano passado, você tem filmes super comerciais, filmes meio comerciais, filmes pouco comerciais, filmes quase nada comerciais, e eu arrisco dizer para você que 90% dos filmes tiveram 90% do seu orçamento através de lei de incentivo fiscal para cinema. Portanto, funciona. Mesmo com o esforço que nós fizemos, a lei é muito aberta e permite que se financie uma série de coisas que não deveriam estar sendo financiadas com dinheiro público. Outra distorção muito grande da lei, que eu acho que talvez seja mais séria, é que ela enxerga coisas distintas de forma igual. Para a lei de incentivo, o Circo de Solé ele é igual a um circo do interior do Ceará. A companhia canadense acabou como símbolo das imperfeições de uma política cultural predominantemente baseada na renúncia fiscal. O espetáculo Os Saltimbancos foi aprovado para captação pela Lei Rouanet em 2006. O Ministério da Cultura liberou mais de 9 milhões de reais para serem captados, dos quais a organização conseguiu arrecadar cerca de 7 milhões. O principal patrocinador foi o Banco Bradesco, e o preço do ingresso ficou entre R$ 50 na meia entrada do setor mais barato e R$ 370 no setor VIP. A apresentação do circo ainda entrou no artigo 18 da lei, que permite abatimento de até 100% do valor patrocinado por enquadrar áreas culturais supostamente menos favorecidas, como o circo e a dança.
porque ela só classifica como circo. Não há critérios de diferenciação entre esses dois circos. Toda vez que entrar dinheiro público tem que ampliar a acessibilidade, ou reduzindo o preço da bilheteria, ou disponibilizando uma parte da bilheteria. Isso é conversável, mas é evidente que você não pode botar dinheiro público, dinheiro que é coletado através dos impostos de todos os brasileiros, que na medida que qualquer coisa que você compre, o imposto de renda está embutido ali naquele preço, então esse dinheiro é disponibilizado para ser investido na cultura, e quando você investe não tem um benefício sequer para a população, não pode funcionar assim. O empresário quer colocar o dinheiro na Sala São Paulo, no quarteto de cordas da Sala São Paulo, ou quer colocar no interior do Rio Grande do Norte? Obviamente que ele, na lógica do empresário, e não é uma lógica equivocada, é uma lógica certa, porque ele está seguindo uma lei, na lógica do empresário, ele prefere colocar a marca dele naquilo que dá mais visibilidade. Se a gente não consegue, dentro da lei, enxergar que essas duas coisas são diferentes, o empresário também não vai enxergar essa diferença. Quem tem que fazer isso é o Estado. O Estado é que tem o papel de classificar isso. Por isso que a nova lei ela traz critérios muito objetivos no que diz respeito à classificação para a renúncia fiscal. O primeiro defeito é que ela não é clara sobre o que ela quer mudar. Ela deixa tudo para ser regulado depois, para ter flexibilidade, que é muito estranho. E o Ministério Público Federal já arguiu contra essa substituição de uma lei que é específica por uma lei que cria um espaço de discricionariedade absurdo. O governo vai oferecer para o empresário que investe no lugar mais remoto um incentivo maior do que o empresário que investe na Avenida Paulista. É que há uma concentração muito grande de recursos na região sudeste do país. Hoje nós estamos falando cerca de 80% de todos os recursos da Lei Rouanet estão concentrados no Rio e São Paulo. E não é concentrado no estado do Rio, nem no estado de São Paulo. É concentrado na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. Nós não queremos tirar nada de São Paulo, nem do Rio de Janeiro, porque são dois estados muito importantes para o Brasil. Mas nós queremos estender os direitos da Lei Rouanet para que a gente possa levar todos os investimentos da cultura também para os estados do país, do Norte e do Nordeste. Ou seja, aí o que é que nós queremos? O que nós queremos é que não haja diferença de oportunidades entre o Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e todas as regiões do país. Afinal de contas, somos todos brasileiros, todos filhos dessa pátria, e nós precisamos então ter as mesmas condições. Depois de cumprir um pouco o seu papel, a lei ela passou a beneficiar regiões e grupos, né? Para mim, o principal desvio, na verdade, se dá no fato de que artistas, grupos, comunidades que produzem um trabalho de experimentação ou um trabalho menos conhecido, não têm acesso aos recursos. Então, a proposta do Ministério, no sentido de ampliar as oportunidades, né, para artistas experimentais, grupos não conhecidos, levar esses recursos para outras regiões, se trata de justiça social, de democracia na prática, através da cultura. A nova lei faz com que haja uma divisão regional dos recursos, muito mais equilibrada. É óbvio que a gente sabe que a lei de incentivo vai sempre ter uma certa concentração na região sudeste. Para impulsionar o consumo, o Ministério ainda propõe a criação de um Vale Cultura no valor mensal de R$ 50. O governo entra com renúncia fiscal de 30% do valor, o empregador paga 50% e o trabalhador ficaria com os outros 20%. O Ministério ainda quer engordar o dinheiro do orçamento com 3% da arrecadação das loterias federais e com 100% da arrecadação de uma nova Loteria da Cultura. O Ministério da Cultura fez uma proposta de lei, né, um projeto de lei, antes de encaminhar para o Congresso Nacional, realizou vários debates em todos os estados, em todas as regiões, né, praticamente em todos os estados, entregou a proposta para, depois de discutido e agregado as ideias, entregou a proposta para o Congresso Nacional, e lá no Parlamento é que vai se discutir essa nova lei. E aí quem consegue o maior lobby, naturalmente, consegue suas maiores conquistas. E o Ministério vai atentar muito para isso, para essa tramitação no Congresso Nacional, e quando chamado ao Parlamento, nós vamos apresentar os nossos motivos pelo qual nós estamos propondo essa nova forma
de encarar a renúncia fiscal da cultura. Nós temos um orçamento dentro do Ministério que ele seria algo em torno de 80% desse orçamento é da Lei Rouanet e 20% são de iniciativas do próprio governo, orçamento próprio. Com a nova lei, a gente equilibra isso. O governo passa a ter um fôlego maior, quer dizer, o Fundo Nacional de Cultura, que é destinado para as ações que são importantes que o Estado desempenhe, ele possa ter recursos para isso. Acho que é uma disputa interna orçamentária do governo federal que está sendo solucionada da forma errada e o principal prejudicado será a cultura, que terá menos recursos. Ainda que ele controle mais o Ministério, controlará mais, terá um controle maior sobre um total de recursos menor. O que a gente precisaria fazer é criar instrumentos de financiamento público à cultura para a gente equilibrar esse jogo, né? Já que a iniciativa privada tem muito pouco dinheiro que tem hoje na cultura, muito pouco dinheiro. A gente está falando do lado federal, 1 bilhão e meio de reais na área da cultura. É muito pouco dinheiro. A lógica do mercado ela vai continuar existindo, porque a lei ela continua existindo para o empresário. Agora, o Estado tem que assumir o papel compensatório dessa lógica do mercado, que muitas vezes ela é perversa. E se a gente ficar só achando que política cultural se faz com a lógica do mercado, não precisa existir um Ministério da Cultura. No momento que a lei funciona da forma que está funcionando, nós estamos terceirizando para os departamentos de marketing das instituições aquilo que deve ser colocado recursos públicos. E isso a gente não pode concordar com isso. Se a empresa não fizer a opção dos 4% para a cultura, o dinheiro não vai para a cultura. Ele vai para o imposto de renda, para a Receita Federal. E lá ela vai fazer o que quiser. Esse pequeno detalhe está sendo jogado no lixo, ninguém está pensando. Portanto, é uma decisão da empresa investir aquele 4% na cultura. Dinheiro público tem que ter o caráter público. Esse termo dirigismo cultural não passa pela nova lei. O que passa é um equilíbrio entre o que de fato deve ser ação de governo e o que de fato deve ser ação do mercado. Agora, se ele quer usar o recurso do governo, como o governo não vai opinar sobre isso? Como o governo não vai regular isso? O que é lógica de mercado vai lá para a Lei Rouanet, vai para o incentivo fiscal, você investe onde você quiser. O que não é lógica de mercado tem que ter a mão do Estado. O importante a ressaltar aqui é que essa desconfiança não é uma desconfiança que tenha nome certo nem endereço certo. É uma desconfiança, eu acho que a palavra cabe, né, em relação ao Estado. Né? Nós já tivemos no Brasil mais de um exemplo de intervenção indevida do Estado na área da cultura. E é isso que nós não queremos que volte atrás. Creio que o Ministério compreendeu isso um pouco quando concordou em que os critérios pelos quais os projetos devem ser escolhidos, né, estejam claramente colocados no projeto de lei e não fique depois para um segundo momento que ninguém sabe como poderá ser definido. O governo, através do Ministério da Cultura, passou a enxergar populações que não existiam e que nunca vão ser enxergadas pela Lei Rouanet. É por isso que a gente precisa ter um orçamento equilibrado. A gente tem que se basear em fatos. Nós temos 20 anos de lei e o brasileiro continua sem ler, o brasileiro continua sem ir ao cinema, o brasileiro continua sem ter acesso aos bens produzidos com dinheiro público.